Rádio Estação Web, 3 anos. A rádio de todas as estações. Fique ligado, vem aí a próxima atração. Rádio Estação Web. Estação Rugby Clube. Apresentação: Virgílio Neto. Muito boa tarde. Chegamos com mais uma edição do Estação Rugby Clube, o primeiro programa do rádio brasileiro exclusivo sobre o rugby, aqui na Rádio Estação Web, neste feriado de proclamação da República, 15 de novembro, programa que leva o ouvinte um pouco do esporte que amamos pelo Brasil e pelo mundo, com clareza, simplicidade, interação e informação. Desde Anchieta, em Porto Alegre, para o Brasil e para o mundo, estamos no www.radioestaçãoweb.com.br. Fiquem conosco, Virgílio Neto e Bruno Cardoso. Neste 15 de novembro, mais que especial para a República e para o rugby no Brasil, com estes destaques. Estação Rugby Clube. A participação dos brasileiros no Valentim Martins 2013. Participação aqui conosco de Bruno Passuelo e Alexandre Correia, ambos das seleções gaúchas. Copa Amazônia de Rugby no próximo fim de semana. Um bate-papo com Maurício Draghi, do projeto Rugby para Todos e do Pasteur. É hoje, Brasil e Portugal, em amistoso na Arena Barueri. Conversaremos com os protagonistas. Resultados pelo Brasil, pelo mundo, jogos do fim de semana, o que tem na TV e muito mais. Interajam conosco, mandem sua mensagem pelo nosso Twitter, @Rádio Estação Web, ou Facebook, facebook.com/Rádio Estação Web. Interajam também pelo Facebook do nosso programa no Facebook, facebook.com/Rugby Clube, e também para o e-mail, rugbyclube@globomail.com. Visitem nosso blog rugbyclube.wordpress.com e para mais informações, através dos nossos amigos do Portal do Rugby, o maior portal de notícias do rugby nacional, portaldorugby.com.br. O Estação Rugby Clube é produzido pela Rádio Estação Web e está sendo retransmitido neste momento por 9 emissoras de rádio espalhadas por todo o Brasil. A gente vai para uma pausa e volta logo em seguida. Estação Rugby Clube. Rádio Estação Web, 3 anos. Se todos quiserem melhorar a educação. Existem 5 metas que todos nós temos que cumprir. Todos de 4 a 17 anos na escola. Todos lendo e escrevendo até os 8 anos. Todos aprendendo o que é certo para cada série. Todos formados no ensino médio até 19 anos. Todo investimento em educação bem cuidado e ampliado. E quem vai garantir que isso aconteça? Todos, 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 todos. Todos. Somos eu, você, todo mundo. Todos pela educação. Eu sou soro positivo, tenho o vírus da AIDS. Apesar disso, sou como qualquer outro adolescente. Tenho momentos bons e ruins com a minha família. Ainda não sei que profissão vou escolher. Vivo uma fase cheia de descobertas, oportunidades e conflitos, mas sei exatamente quais são os meus direitos. As dúvidas e conflitos da adolescência são ainda mais difíceis para quem tem o vírus da AIDS. É importante que a sociedade derrube preconceitos e garanta ao jovem soropositivo condições de inserção social e profissional. O vírus não impede ninguém de alcançar sua realização pessoal. Preconceito e ignorância, sim. Rádio pela Infância, um projeto ANDI e Unicef. Dicas de trânsito. Sinal vermelho. Você é daqueles condutores espertinhos que seguem em frente mesmo com um sinal vermelho? Por quê? Quer provocar um acidente? Quer matar uma pessoa? Saiba que, além de colocar em risco a vida de outros, essa atitude é uma infração gravíssima, segundo o Código de Trânsito Brasileiro. Seja responsável,
Obedeça a sinalização. Dicas de trânsito para viver mais e melhor. O serviço Detran RS, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Produção, Agência Rádio Web. Rádio Estação Web, 3 anos. Estação Rugby Clube. Voltamos com Estação Rugby Clube. Mandem sua mensagem pelo nosso Twitter, @Rádio Estação Web, ou facebook.com/Rádio Estação Web. Mandem críticas, sugestões, elogios, reclamações para o e-mail rugbyclube@globomail.com. Olha, interaja também através da nossa página no facebook.com/rugbyclube, tudo junto. E o Quiz Subec da semana passada perguntou: nasceu no Brasil e jogou um Mundial de 15. Acertou quem respondeu: Marcelo do Rei, que nasceu no Rio de Janeiro e jogou por Portugal em 2007. Marcelo do Rei, com quem a gente vai conversar hoje. Parabéns, portanto, ao nosso colega aqui, o Bruno Cardoso, que acertou e está aqui com a camisa. E aí, Bruno, gostou? Demais a camisa. Quando saiu o quiz, eu não sabia quem era, mas sabia que eu já tinha lido em algum lugar. Daí dei uma procurada na internet, achei a notícia e mandei a resposta. Mas não estava tão complicado, não. Não estava complicado? Não, pra quem acompanha, pra quem já lê e pelo menos tinha uma noção de onde já tinha lido alguma coisa parecida com isso, era tranquilo de achar. É, realmente. E leu um pouco mais sobre o Marcelo? Li que ele saiu muito cedo do Brasil, acho que em menos de 10 anos já foi morar em Portugal e desde estar lá. Bom, então acompanhe aí a rádio, acompanhe o programa, porque o Marcelo vai estar logo mais aqui conosco, conversando e falando um pouco mais da trajetória dele no rugby, ele que nasceu no Brasil e jogou o Mundial de 2007 pelos Lobos, pela seleção portuguesa. Bom, e o Quiz Subec da semana celebra o amistoso Brasil-Portugal de hoje e pede para traduzir para o português do Brasil a seguinte frase que está em português de Portugal. Bruno, pode ler aí pra gente? Claro. O talonador recuperou a bola no melee e partiu com os avançados. Depois da formação espontânea, o senhor árbitro viu irregularidade no lance e anotou formação ordenada em favor da equipa com a posse de bola. Na sequência, um pontapé de ressalto bem sucedido. Guardaram a frase aí? Olha, daqui a pouco ela já vai estar sendo colocada no Face, hein? A gente vai repetir, Bruno. Vamos lá. No português do Portugal, o talonador recuperou a bola e partiu com os avançados. Depois da formação espontânea, o senhor árbitro viu irregularidade no lance e anotou formação ordenada em favor da equipa com posse de bola. Na sequência, um pontapé de ressalto bem sucedido. Tá difícil, hein? Tá difícil não, Passuelo? Ah, pra mim tá mais ou menos. Eu já consegui meio que traduzir umas palavras aí. Bom, depois então participa lá do quiz. E aí, Xandão? Certeza. Ah, tá complicado. Tá certo. Bom, se vocês sabem, manda a tradução do Quiz Subec pro seguinte e-mail: rugbyclube@globomail.com. O primeiro que responder leva uma camisa oficial da seleção brasileira. Aqui tá aqui conosco a camisa seleção. E aí, acharam bacana a camisa? Demais, né? Verdinha. E tem o símbolo tupi novo, né? Muito bonito esse novo símbolo já. Ah, tomara ver se eu consigo ganhar essa camiseta. É só traduzir então. Então, ó, Subec, a marca dos apaixonados por rugby. Estação Rugby Clube. E aí, quer pedir uma música pra ser tocada aqui no programa? Ou você tem uma música aí da sua banda, pessoal do rugby, se tiver uma banda aí, manda uma demo, peça a música, portanto, rugby é rádio, rádio é música, rugby mais rádio mais música é Estação Rugby Clube. Peça sua música ou mande sua música para rugbyclube@globomail.com. Estação Rugby Clube. E o Valentim Martínez aconteceu no último fim de semana e teve participação brasileira. E o Brasil teve muito bem representado no Valentim, tradicional torneio festival de rugby que acontece anualmente nas dependências do Carrasco Polo, em Montevidéu, no Uruguai. As equipes M17 e M19 do SPAC, a M17 do Pasteur e a M17 e M19 das seleções gaúchas estiveram por lá. E olha só, o Pasteur ele foi campeão da Taça Prata M17 ao vencer os uruguaios do Truville na decisão. A seleção gaúcha M19 foi vice-campeã da Taça Bronze ao perder a final para o Montevidéu Cricket por 9-3, só por penais. E a M17 dos gaúchos caiu nas semifinais. Para falar do torneio, estão aqui conosco Bruno Passuelo e Alexandre Correia, Xandão, capitães das seleções gaúchas. E eu vou pedir para primeiro eles se apresentarem aí para o público, para a galera que escuta o Estação Rugby Clube. Passuelo. Oi, meu nome é Bruno Passuelo, eu jogo no San Diego e
Foi a primeira participação na Seleção Gaúcha e achei muito legal. Espero que ano que vem consiga treinar e entrar de novo. Como capitão, né? Como capitão. De qual seleção? Da M17. Da M17. O que achou no geral do torneio e resume a participação da Seleção Gaúcha M17, como é que foi montado o grupo, o que você achou, em algumas palavras? Não tenho palavras para descrever, foi inesquecível na minha opinião. Para muitos de nós foi uma primeira experiência internacional, nunca tinha vivido rugby como viveu lá. Tá com quantos anos? 16. E aí, o que achou do nível dos times uruguaios? Eu olhei a final da M17 lá no campo 1, campo principal do Casco Polo, achei um jogo profissional, uns grid novo jogando um jogo com muita qualidade. Bacana. Xandão? Boa tarde, meu nome é Alexandre, eu jogo no Charrua, eu fui capitão da seleção M17 e, jogar o Valentim, foi a primeira vez que eu joguei, é demais, é uma sensação incrível. Toda aquela gurizada só em volta do rugby, mais de 2.000 jogadores, é muito massa. E o que achou desse ritmo de jogar várias partidas num dia só? É puxado, mas pra pegar cancha pra isso, como é que foi, como é que vocês se adaptaram, como é que foi o trabalho do Gabó e do Cata com vocês com relação a isso? É complicado, a gente fez uns treinos físicos, a gente fez teste físico, pelos clubes a gente já tava se preparando e... o jogo tá aí pra ser jogado, né, meu? Então a gente foi do jeito que tava. Tá com quantos anos, Xandão? Tô com 17. Tá novinho ainda. E o Bruno também, o Bruno aqui também tem uma experiência internacional, já participou do Valentim, dentro de campo, fora de campo. Bruno, e aí, fala um pouco mais aí pro público que não conhece o Valentim Martínez. Joguei em 2007, 2008 e 2009 acho que o Charrua não foi, 2010 eu fui, 2009 foi, e eu fui pra acompanhar, pra ajudar lá o pessoal, a organizar. E é incrível, 15, 16 campos de rugby, 3.000 pessoas, tu pode, no intervalo de uma partida ou outra, pode assistir clubes como Olivos, o Charrua jogou contra o Olivos em um ano, é incrível o M19 deles, é absurdo. A gente jogou contra o Montevideo Cricket, acho que em um ano também, 2008, e a experiência é incrível, jogar com outra realidade de rugby é impressionante. Clubes que a gente só ouve falar, né? Que a gente ouve falar e aí a gente tá ali do lado e jogando contra os caras, é muito, muito foda isso. E a seleção reuniu gente do estado todo, né? Tinha o pessoal de Caxias, Bagé, contem mais aí como é que foi agrupar todos esses jogadores de vários clubes diferentes num grupo só, como é que foi essa experiência? Foi uma sessão muito boa, porque a gente trocou experiências com os outros guris de outras cidades, gurizada de Passo Fundo, os 2 guris de Passo Fundo, muita gente fina. Foi muito legal. O gurizada que a gente jogava contra se juntou e formou que nem irmão lá. Um laço muito grande a gente teve lá. Bom, e a gente tá vendo aqui a camisa da seleção brasileira. Claro, o objetivo de todo jogador, o objetivo final realmente é vestir a camisa da seleção. Mas, além desses objetivos dentro do rugby para vocês, dentro do rugby, Passuelo e Xandão, tem mais objetivos a serem conquistados? Quais são os próximos passos e o que vocês querem para a carreira de vocês? Pra mim eu queria poder sair do país e ver um jogo profissional, ver os All Blacks jogando, ver os times da Nova Zelândia, sempre pra mim foi um sonho. E eu quero manter treinando no rugby até quando eu não puder mais. Quero manter o rugby dentro de mim sempre ativo. Dentro e fora de campo? Dentro e fora de campo. Xandão? Eu gostaria de viver e trabalhar com rugby, né? Conseguir aproveitar ele de todas as maneiras e seguir nele o máximo de tempo possível. Que nem o Passuelo, aproveitar experiências internacionais, e assistir jogos e viajar, aproveitar. E com certeza levar para os meus filhos também esse esporte que eu amo tanto. Sensacional. Xandão, eu não sei se um de vocês já tem o Bolsa Atleta, não? Eu já tenho Bolsa Atleta. A gente foi para São Paulo com o San Diego, a gente foi a Copa Cultura Inglesa, a gente veio o Campeonato Gaúcho de Sevens, juvenil. E a gente foi em janeiro desse ano, a gente foi pra São Paulo. A gente ficou em 3º lugar do Nacional. Foi muito legal lá. Uma coisa é que ninguém conhece o rugby, tipo, no Rio Grande do Sul, que não é tão grande como São Paulo. A gurizada chegava com a gente lá, vocês são de onde? São de Porto Alegre. Não sabia que o rugby era tão grande lá e vocês conseguiram chegar tão bem agora, chegar no 3º lugar. Foi uma coisa muito importante pra gente. Até vou mostrar o rugby do Rio Grande do Sul tá crescendo bastante. Sensacional. Explica um pouco mais, como é que a Bolsa Atleta tá ajudando o jogo de vocês? A Bolsa Atleta... O seu jogo especificamente. Sim, a Bolsa Atleta, ela tu ganha acima do 3º lugar nas competições nacionais
e tu ganha uma bolsa de R$925 por dia, por mês. E a gente tem que gastar dinheiro com o rugby, né? Com o nosso desenvolvimento. Suplementação, academia, roupa, transporte, tudo que a gente precisar pro rugby, a gente tem que usar o Bolsa Atleta. Sensacional. Brunão, alguma pergunta? E como é que tu te disponibiliza esse dinheiro? Tu vai pra academia, tu compra suplemento mesmo, tu vai pra alguma viagem, tu usa esse dinheiro? Eu vou pra academia, uso esse dinheiro, suplementação, uso esse dinheiro. Quando eu preciso pra uma viagem, junto com agora a seleção, usei o dinheiro da Bolsa Atleta. Quando eu preciso de uma coisa, quando eu machuco uma coisa, vou pro médico, uso dinheiro do Bolsa Atleta. Para as coisas necessárias pro rugby, né? Eu uso mais voltada pro rugby. Que é o que eles pedem bastante, que tem que gastar com o rugby, com o desenvolvimento do esporte. E isso muda muito o teu desenvolvimento no rugby? Ajuda bastante. A academia, pegar um preparo físico melhor, suplementação para ajudar a alimentação, médico, a gente consegue uns médicos um pouco melhor, fazer exames mais detalhados, com mais tecnologia. É bem bom essa Bolsa Atleta. O Xandão tá precisando desses médicos aí para dar uma olhada nessa mão. Vai recuperar, né, Xandão? Vamos. Machuquei lá no Valentim, mas logo estamos de volta. Cultura inglesa tá 100%? Sempre. Bom, e para culminar essa participação do Brasil no Valentim Martins, a seleção feminina foi campeoníssima no torneio. E também lembrar que a arbitragem brasileira lá no Valentim teve muito bem representada. O Ricardo Santana teve lá, o Henrique Platais, o Vitor. Foram árbitros muito conceituados dentro do Brasil, que foram lá apitar e contribuir para o evento, que foi realmente sensacional. Estação Rugby Clube. Bom, terceira Copa Amazônia Legal de Rugby Sevens. Legal esse torneio, hein? Dias 23 e 24 de novembro no campus da UFAM, Universidade Federal do Amazonas, em Manaus. A terceira Copa Amazônia Legal de Rugby Sevens, cujo vencedor será o representante da região norte no BR Sevens 2013, dias 21 e 22 de dezembro. Os torneios acontecerão nas categorias adulta e juvenil. Já 5 equipes de Manaus confirmadas: grupos de rugby da Universidade do Amazonas, o GRUA, Guerreiros Corubo, Picanhas Bir, Gárgulas e Lobos, uma de Parintins e outra de Porto Velho. Essa semana conversei lá com o pessoal de Boa Vista e os roraimenses do Macuxis também estão confirmados. Conversei com o Roy especificamente, ele que começou lá, um dos pioneiros do rugby em Boa Vista, e até perguntei para ele se era fácil para eles, se eles iam para Guiana jogar ou Venezuela jogar. Eles falaram que ainda nunca fizeram isso, mas que a Guiana fica a 1 hora de carro dali de Boa Vista, né? Então, pessoal, como é que agora os dois extremos do Brasil, como é que vocês conhecem alguma coisa do rugby de lá? Sabem alguma coisa? Já entraram em contato? Como é que vocês veem o rugby lá no extremo norte do país? De extremo sul para extremo norte agora? Conheço muita pouca coisa. Agora o extremo norte, não tão extremo, conheço agora o Alecrim, né, que tá no Super 10 agora. Mas acho bem legal, né, que tá crescendo o rugby em todo o Brasil, até o norte lá aqui. Você tá com 17 anos, tá vendo isso agora uma realidade muito melhor agora, né? Sim. E é bem interessante, mas o rugby no Amazonas é muito antigo já é bem antigo, lá já tem lá há muito tempo. Já ouvi falar dos Guerreiros Corubo, né? Guerreiros Corubo. Já tinha visto falar na Sulbec, eles são patrocinados pela Sulbec, já vi nas fotos, é bem legal. O Aldo aí tá ganhando um merchan aí, Aldo. Bacana. Bruno aí, viu alguma coisa do rugby do norte do país esses tempos? Assisti, acho que teve uma transmissão numa universidade, acho que uns 2-3 anos. Mas botaram no YouTube, eu não lembro direito, mas eu assisti, era entre 2 universidades. E eu acho que o mais importante é eles conseguirem, talvez eles jogarem no Super Sevens. No Brasil Sevens. Isso. E pra eles também que eles consigam conhecer uma outra realidade de rugby, pra eles consigam interagir com os clubes de São Paulo, aqui do Sul, Curitiba, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul também. Bacana, pessoal, Manaus é uma cidade, a gente sabe que é uma cidade muito rica, que tem um potencial esportivo muito grande, e bom, Boa Vista também, um país de ex-colônia inglesa, eu lembro muito bem, nos Jogos Pan-Americanos, Guiana foi com uma seleção pro PAN de rugby, e o capitão da Guiana, o sobrenome dele era Gonçalves. E aí eu perguntei pra ele, e aí, qual que é a origem? Não, meus pais são portugueses e imigraram pra Georgetown. Então o rugby na Guiana não é alto nível, mas por ser ex-colônia inglesa, eu acho que dá pra aproveitar essa aproximação que tem, da mesma maneira que tem daqui do Rio Grande do Sul com o Uruguai e a Argentina, dá pra aproveitar também essa aproximação geográfica que tem a Guiana
de Roraima ali. Bom, a gente vai então para um rápido intervalo, não saia daí, olha, tem rugby para todos, Brasil-Portugal, encontro de tag rugby, Sevens pelo Brasil e muito mais. Estação Rugby Clube. Rádio Estação Web, 3 anos. A Lei Maria da Penha é uma grande conquista na luta pelo fim da violência contra as mulheres. Agora, a mulher vitimada tem mais proteção e direitos. Violência contra a mulher não é só agressão física, não. Discussões, humilhações, constrangimentos sociais e psicológicos e quebra-quebra dentro de casa também são crimes. Conhecer e divulgar a Lei Maria da Penha é um dever de todas as pessoas. Está na lei, exija seus direitos. Lei Maria da Penha. Eu sou Cissa Guimarães e assumi essa luta. Uma vida sem violência é um direito das mulheres. Dicas de trânsito. Calçadas. Não estacione em cima de calçadas. O trânsito de veículos sobre passeios, calçadas e acostamentos só poderá ocorrer para entrada e saída de garagens ou áreas especiais de estacionamento. A calçada é território de pedestre. Dicas de trânsito para viver mais e melhor. Um serviço Detran RS, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Produção, Agência Rádio Web. Alô, papais, aqui é o Raul Gil, quero falar com vocês sobre uma fase muito importante da vida dos nossos filhos, a educação infantil. É essa fase que a criança começa a descobrir o mundo, amplia seus conhecimentos, envolve a capacidade de aprender, inicia convivência com outras crianças, começa a fazer escolhas, aprende a se expressar e a saber o que gosta e o que não gosta. Mas é importante lembrar que a creche e a pré-escola não substituem o papel da família na educação dos filhos, gente. Dar amor, carinho, atenção, ensinar valores, participar do dia a dia da escola são tarefas nossas, dos pais. Participe da educação dos seus filhos desde o comecinho. Precisamos de todos pela educação. A educação muda um país. Muito obrigado por estar junto com o movimento Todos pela Educação, com o Unicef e rádios de todo o Brasil. Rádio Estação Web, 3 anos. Estação Rugby Clube. Voltamos com o Estação Rugby Clube e não se esqueçam de mandar sua mensagem pelo nosso Twitter, @Rádio Estação Web, ou facebook.com/Rádio Estação Web. Mandem também críticas, sugestões, elogios, reclamações para o e-mail rugbyclube@globomail.com. Interaja também pela nossa página do Face, facebook.com/rugbyclube. E o Quiz Subec da semana celebra o amistoso Brasil-Portugal de hoje, logo mais, que vai ser transmitido pelo Sport TV 3 ao vivo, e pede para traduzir para o português do Brasil a seguinte frase que está em português de Portugal. Ora, claro, meu gajo. O talonador recuperou a bola no melê e partiu com os avançados. Depois da formação espontânea, o senhor árbitro viu irregularidade no lance e anotou formação ordenada em favor da equipa com a posse da bola. Na sequência, um pontapé de ressalto bem sucedido. Guardaram? A gente vai repetir. Vamos lá. O talonador recuperou a bola e partiu com os avançados. Depois da formação espontânea, o senhor árbitro viu irregularidade no lance e anotou formação ordenada a favor da equipa com a posse da bola. Na sequência, um pontapé de ressalto bem sucedido. Tá difícil, hein, Xandão? Sabe o que é um ensaio? Um ensaio? Não. Passuelo, sabe o que é um ensaio? Não é um try? Um ensaio é um try. Que aí vem do francês, não sei como é que se fala em francês, mas vem do francês essai. Bom, mas tá aí, tá? O desafio tá esse. Se vocês sabem, mandem a tradução pro português do Brasil desse quiz Subec pro seguinte e-mail: rugbyclube@globomail.com. O primeiro que responder leva uma camisa oficial da seleção brasileira que tá aqui nas mãos da gurizada aqui, do Xandão e do Passuelo. Bonita a camisa, hein? Demais. Bacana. Muito linda. Olha, a frase já tá lá na nossa página do Face. Se você não pegou, confere lá e traduza. Subec, a marca dos apaixonados por rugby. Estação Rugby Clube. E aí, tem uma música aí, a sua banda é do pessoal do rugby, ou vocês querem pedir uma música aqui pra ser tocada no programa? Peça logo então. Rugby é rádio, rádio é música, rugby mais rádio mais música é Estação Rugby Clube.
Peça então sua música ou mande sua música para rugbyclube@globomeio.com. Estação Rugby Clube. Um pouco mais do rugby para todos, e quem é do rugby já deve ter ouvido falar nesse grande projeto que é o Rugby para Todos. Já ouviu falar sobre ele, né, Bruno? Já ouvi, sim. Começou com o pessoal do Pasteiro, não? Sim, começou com o pessoal do Pasteiro há uns 9 anos lá em Paraisópolis, favela lá de São Paulo. Já tinha ouvido falar? A gente tinha jogaram lá no Seven Juvenil, na Cultura Inglesa lá. É os Leões de Paraisópolis. Leões de Paraisópolis, isso mesmo. O Xandão já te conhecia também, né? Já ouvi falar, quando eu joguei na seleção, eu conheci 2 moleques do Rugby para Todos, que estão jogando no Pasteiro, os caras voavam, né? Os caras jogavam há 10 anos aí. Sensacional, é realmente um projeto muito bem sucedido que começou há 9 anos em São Paulo, em Paraisópolis. Para saber mais sobre ele e contexto do programa dentro do crescimento do rugby nacional, a gente conversou nesse fim de semana lá no Valentim Martins com o Maurício Draghi, um dos responsáveis pelo projeto, que foi lá junto com a delegação do Pasteur. Projeto este que já contribui para as seleções do Brasil, conforme vocês vão ouvir na entrevista. Confiram. Eu queria que você falasse para o Estação Rugby Clube qual é a tua trajetória dentro do rugby e como é que surgiu o Rugby para Todos, tão inspirador para tantos outros projetos no Brasil. Bom, a minha trajetória no rugby começou aos 14 anos, no Pasteur mesmo. Naquela época o clube tinha muitas categorias de base, foi um ciclo muito interessante que formou muitos jogadores que depois ajudaram a construir o que o Pasteur é hoje. Então a gente passou por várias fases lá, uma formação juvenil muito bacana, com giras, com oportunidade de jogos internacionais, seleção, e isso acho que deu um espírito para um grupo lá, junto que eu faço parte, que a gente conseguiu construir um clube que hoje acho que dá base para qualquer pessoa que chegue e conseguir sentir o ambiente que é o rugby. E no Rugby para Todos, a ideia era simplesmente apresentar um esporte que as crianças nunca tinham ouvido falar, que é o rugby, para um público diferenciado. E foi uma surpresa a atratividade, a aceitação da comunidade como um todo. E hoje são 9 anos, ano que vem fazemos 10 anos de trabalho, e hoje tem garotos lá que têm 9 anos de rugby e que começaram com 8 anos de idade. Então agora, além das 200 crianças que é feito o trabalho educacional, tem um topo da pirâmide lá, que são garotos que hoje participam de programas de alto rendimento e são base do Pasteur Athletic Club com o programa de intercâmbio que a gente tem com eles de encaminhamento de atletas. Crianças já, integrantes, membros do Rugby para Todos, né, atletas formados pelo Rugby para Todos, já serviram na seleção brasileira. Queria que contasse um pouco mais de quem são, qual é o exemplo principal, se há. Todos são exemplos, na verdade, mas queria saber como é que eles passaram desse processo de formação para o alto rendimento. Foi uma coisa natural mesmo. A gente fala que fazer rugby bem feito, todo mundo sabe como fazer. A dificuldade é realmente dar consistência para esse trabalho, porque não tem tantos times que fazem um trabalho de categoria de base. Então a questão foi persistência, e os meninos, depois de anos, eles realmente são os melhores das suas categorias. Tudo começou com um garoto que chama David, ele foi o primeiro garoto que teve espaço em seleção brasileira, e hoje ele participou como hooker na final do Campeonato Brasileiro, pelo Pasteur. Ele simplesmente foi um modelo a ser seguido, e agora tem vários garotos que estão seguindo esse caminho. Então, na seleção brasileira, nós temos 2 garotos que são da seleção principal, que é o Robert e o Patrício, que eles são sub-17 e fazem parte da seleção sub-19. No feminino tem uma garota que é a Bianca, que ela é sub-15, e ela faz parte já do programa de alto rendimento. Ela tem um contrato junto com a Confederação Brasileira, do programa Pódio, recebe uma ajuda de custo também, e a gente acredita que são só alguns de muitos que virão. Bom, e dentro do crescimento do rugby no Brasil, qual que é o papel e qual que é a importância de projetos sociais, inclusive dentre eles o Rugby para Todos, nesse processo todo de crescimento e desenvolvimento do rugby no Brasil? Projeto social, eu acho que o rugby, assim como todo esporte, pode ou não ser uma excelente ferramenta educacional. Então, não é o esporte, é como você faz. O projeto social, levar os valores do rugby para a comunidade é sempre muito benéfico e sempre muito positivo. Fazer disso um trabalho educacional compreende uma estrutura e de um acompanhamento muito mais próximo de cada garoto. Então, hoje em dia é um trabalho lá multidisciplinar, que a gente faz a gestão da carreira da criança, tanto na educação quanto no profissional, e quanto para os atletas que desejam seguir esse caminho. Ser referência e ser inspiração para outros projetos é uma consequência, e realmente é o que faz disseminar e realmente ter um impacto muito maior
porque lá em Paraisópolis são 200, agora tem mais 150 no Rio de Janeiro e não para de pintar iniciativa no Brasil inteiro. E a gente tenta ajudar na medida do possível, tem muita demanda interna, mas a gente também tem um programa de consultoria que ajuda iniciativas novas a não baterem tanta cabeça como a gente bateu nesses 9 anos e já seguirem um caminho para conseguir ter sucesso nesse trabalho. Sensacional. E para finalizar, queria que falasse, Mal, que agora o Rugby para Todos está no Rio de Janeiro. Como é que foi isso? A gente sempre teve vontade de replicar o modelo de trabalho, que a gente já sabe que é positivo há alguns anos. E lá, diferente em Paraisópolis, que foi uma ideia que surgiu e foi se estruturando sob demanda, lá no Rio de Janeiro já nós sabíamos as demandas e aprovamos um projeto de lei de incentivo, já um projeto ideal que foi bem captado também, e lá tem uma equipe contratada e para 150 crianças lá nas praias, em parceria com os clubes locais. Então a ideia é fortalecer o rugby de cada local que nós vamos ajudar a fazer um trabalho de base, um trabalho educacional para um público que não tá acostumado a isso, e com certeza vamos ter bons resultados lá também. Sensacional. Mal, para contato para essa consultoria aí que você falou na entrevista. E-mail para o rugbyparatodos@gmail.com. Lá a gente entra em contato e vê como ajudar, em que nível dá para ser feita uma parceria, se é só uma orientação, se realmente dá para juntar com outra instituição e estruturar um trabalho de longo prazo. Aí um pouco do Maurício Draghi falando um pouco sobre o programa Rugby para Todos, que está crescendo aí, já foi para o Rio de Janeiro e promete aí, já foi para o Rio de Janeiro, já levaram uma comitiva lá para Natal, já está começando a ser implementado em Natal, e a perspectiva é que cresça para todo o país. Estação Rugby Clube. Brasil contra Portugal, é hoje. Tupis receberão os Lobos em test match nesta noite, logo mais às 20 horas, na Arena Barueri, Grande São Paulo. O Estação Rugby Clube está por dentro disso tudo e conversou com protagonistas da partida de logo mais. Primeiro vamos ouvir aí o Jardel Vettorato, do Charrua. Jardel, essa preparação para o jogo contra Portugal é o primeiro jogo depois da separação da seleção de 15 e da seleção de Sevens. Como que o grupo está encarando essa separação e como é que tem sido a preparação para o jogo? Como que o grupo tem encarado essa separação e como é que está a preparação para o jogo de Portugal? Óbvio que a seleção vai sentir um pouco, mas como é que você vê o grupo para esse jogo de logo mais? A separação ela vai ser produtiva para o rugby brasileiro, separando os dois grupos. A gente tem uma apreensão porque a gente vai precisar encontrar um novo grupo para o 15. É uma oportunidade muito para vários jogadores, vai ser um jogo importante. E a gente tem um planejamento para o próximo Sul-Americano. Então a gente vai ter esse primeiro teste, onde vão ser testados vários novos jogadores, sob pressão, visando o próximo Sul-Americano. Então isso é muito bom para o desenvolvimento de todo o rugby do Brasil. Acredito que vai ser uma partida dura, mas a gente está treinando para vencer o jogo. Você tem estudado o Portugal aí nos vídeos. Quais são os pontos fortes e pontos fracos da seleção portuguesa? A seleção de Portugal tem vários atletas que têm uma grande experiência no rugby mundial. Alguns jogadores atuam na segunda divisão francesa, alguns ainda são remanescentes da Copa do Mundo de 2007. Eles têm um ponto forte, que é o line-out, a segunda linha deles é muito alta, e eles têm um bom jogo de handling e uma boa transição entre o 9 e 10 e os centros. E eles avançam muito com a defesa. Então a gente vai ter que ter cuidado nesses pontos para poder surpreender Portugal. E a gente vai levar para a partida uma intensidade de jogo muito forte. A gente vai defender muito e tentar agredir eles a todo momento, para fazer eles sentirem a pressão de estar no Brasil. Na tua opinião, todo jogo é importantíssimo, mas para você especificamente, onde que o Brasil tem que mostrar o cartão de visita? Qual vai ser o momento do jogo fundamental para determinar o ritmo e o padrão de jogo do Brasil, os 80 minutos? Eu acho que esta partida, boa parte da decisão dela vai se dar nos primeiros 15 minutos. As primeiras formações fixas, os primeiros tackles, esses vão ditar o rumo de toda a partida. A gente quer logo dar o cartão de visita para eles num scrum bem forte, dominar o line-out, que é um ponto forte que o Brasil tem,
e que é um ponto forte deles. Se a gente vencer eles no line-out, isso vai afetar o psicológico. E vamos apostar com o apoio da torcida e vamos para cima dos caras. Esses últimos treinos da seleção de 15 foram muito marcantes e bem bacanas aí, pelo que você me falava. De que forma que eles contribuíram para fechar o grupo e determinar o ambiente para essa partida tão importante, se não a mais importante do rugby nacional? O rugby, além de você treinar forte, você precisa unir os jogadores. Mais importante do que a própria técnica é a confiança de um atleta no outro. E com a divisão dos grupos, muitos novos atletas chegaram à seleção, de diferentes partes do país, e então a gente focou bastante nisso, de cada um conhecer mais um pouco sobre o outro, porque é essa unidade que vai nos tornar uma seleção forte para esse desafio e para o próximo Sul-Americano. Aí um recado para finalizar, um recado aí para a torcida brasileira. O que esperar do jogo de logo mais hoje à noite? Primeiro é a chamada, né? Que compareçam ao estádio, a entrada é gratuita, que nos ajudem, que nos apoiem a todo momento. Vai ser um desafio muito duro, mas podem apostar que a gente vai jogar com todas as forças para trazer um bom resultado para o Brasil. Bom, e aí, pessoal, o que acharam das palavras do Jardel? O Jardel que falou ali, o Jardel que citou bastante, citou muito a segunda linha portuguesa, a força no line-out, e a segunda linha portuguesa tá com nada mais nada menos que Gonçalo Uva, que jogou o Mundial de 2007, Gonçalo Uva tem 2,2 metros, o Gonçalo é irmão do Vasco Uva, tá? Que foi o capitão daquela seleção. E o Gonçalo e o Vasco são primos do João Uva, tá? Então a segunda linha de Portugal tem o Gonçalo Uva com 2,2 metros e tem o Rafael Simões com 1,94 m. Quais, na tua opinião, Bruno, as forças de Portugal para essa partida? Olha, ainda tá fora o do Rei, né? Exatamente. E depois de contra a Fiji não veio pro Brasil. Vai ser pedreira pro Brasil. Vai ser mesmo que o Portugal vai vir com uma força, pra mim, acho que ainda bem boa. Ainda tá um nível, mesmo que seja um Portugal não tanto as ganhas, mas vai vir com um nível maior ainda, um nível acima do Brasil. Acho que não precisa se preocupar tanto, acho que não tem que se preocupar tanto em número de resultado. É um test match, acho que é o desafio do Brasil e conquistar objetivo por objetivo dentro do jogo. Resultado, pra mim o Brasil ainda tá um pouco distante de Portugal, mas é fazer o melhor papel que eles possam fazer, os jogadores da seleção brasileira, ainda com muitas peças dentro do campo diferentes. Por exemplo, o Cogueto, que é do Farrapos, vai jogar na espinha dorsal do time número 15. É o primeiro jogo dele do Brasil. Ele já merecia, para mim, também há um tempo essa vaga, essa chance. Na segunda linha também vai ter gente do Brasil diferente. Vai ter o Diego Pietrobon do Charrua. Vai ter um Brasil um pouco diferente do que já vem jogando há um tempo. E acredito que vai ser uma boa estreia para esses aí. Foi aquilo que o Jardel falou na entrevista, dessa colocação de novas peças dentro do time, que é importantíssimo para criar esse entrosamento, esse envolvimento, para preparar para o Sul-Americano do ano que vem. E é fundamental isso, e acontece em boa hora, porque ainda tem muito tempo para o Sul-Americano de 15 no ano que vem. Outra peça aí, uma nova pessoa que entrou nesse grupo é o camisa 10, né? O abertura, que é o Brown. Outro integrante da espinha dorsal, que é o Hooker, o 8, o 9, o 10 e o 15. Essa espinha dorsal do time. Esses têm que saber o plano de jogo de A a Z e tem que comandar o time. Esses caras que falam. Exatamente. Xandão, Passuelo, conhecem o rugby português? Conheço mais pela aquela Copa de 2007, jogo contra os All Blacks. Mas pouca coisa sobre eu tenho no Facebook, eu curto a página do Pedro Leal. Ele sempre tá postando que joga no Sevens, Gold Coast, jogaram agora. Posta bastante fotos de como é que tá o rugby no português. Mas mais ou menos quanto eu gostaria de ver o rugby português, mas olho bastante coisa. Acho que, como já foi falado aí, Portugal vai vir com um time físico, bem físico pra cima do Brasil. Acho que esse vai ser talvez um dos maiores problemas. O Brasil tem que tentar impor o plano de jogo deles. Porque como eles tiveram a divisão das seleções de Sevens e Union, né, eles agora vão ter que trabalhar nesse plano de jogo aí, pra botar ritmo. Perfeito. E outro protagonista dessa partida de logo mais é o Matheus Daniel, o Matias, do Jacareí Rugby, mas que atuou no Super 10 pelo Desterro, de Florianópolis. O Matias, há alguns dias, assinou contrato com a empresa de material esportivo Gilbert,
amplamente conhecida e pioneira no material de rugby. Vamos ouvir assim uma gravação da entrevista que a gente fez com o Matias e a expectativa dele para o jogo e as perspectivas do Matias para o futuro. Fala pra gente um pouco mais desse bom momento dentro do esporte que você está vivendo como jogador e dentro da sua carreira profissional como atleta. Então, cara, foi uma bênção aí, né, que aconteceu comigo. Eu tava lá na final do Super 10 assistindo o jogo e o representante da Gilbert aqui no Brasil chegou em mim, perguntou se eu tinha interesse de representar a marca e tal, que já tinha perguntado para várias pessoas sobre mim e tal, sobre o meu caráter e como eu era no extra-campo também, e falaram bem de mim, e aí acabou que ele optou por me escolher aí, mas tô bem feliz, cara, uma responsabilidade grande também, né, que carregar o nome da marca também acaba pesando um pouco, mas eu tô bastante feliz, cara. Perfeito. E Mati, agora para esse jogo de Portugal, vários desfalques em função dessa separação da seleção de 15 para a seleção de Sevens. Como reparar e como não sentir tanto a ausência desses desfalques? Como é que a seleção de 15 está vendo isso? Como é que o grupo está vendo tudo isso aí? Na verdade, a gente está vendo pelo lado positivo, né, é um marco zero agora pra gente. Vai começar tudo de novo, pessoas novas no grupo. Com 15, independência aí, fortalecer o nosso grupo, fechar ali o grupo e começar o trabalho tudo de novo, mas a gente tá bem confiante, cara. Mais pensando pro futuro, né, cara? Não tanto o resultado agora, mas pensando já pro futuro, pro Mundial de 2019. Ah, perfeito. E Mati, expectativa para 2014? Fica no Jacareí, volta a Topa do Desterro, como é que vai ser? Então, cara, é uma briga interna aí comigo, que eu tenho muita vontade de morar fora, tenho muita vontade de conhecer outra cultura, aprender outra língua, trazer um pouco do rugby de outro lugar aqui pro Brasil. Tenho vontade de morar na Nova Zelândia para aprender sobre rugby infantil e atuar como árbitro também. E tenho muita vontade de fazer isso, cara. Então ainda tá uma incógnita para mim. Mas se eu ficar no Brasil, com certeza eu vou ficar no Jacareí, jogar a Copa do Brasil, tentar ser campeão, subir pro Super 10 aí. Perfeito. Então existe a chance de você ir para fora do país em 2014? Existe sim, mas tô analisando bem ainda. Tem o Consur de 15 também ano que vem, que eu tenho muita vontade de jogar, mas ainda tem essa possibilidade sim. Bom, tá aí o Matias, um dos protagonistas, como a gente disse antes, dessa partida de logo mais, mas o Estação Rugby Clube também esteve lá no lado português e conversou com a resposta do quiz Subec da semana passada, Marcelo do Rei, que nasceu no Rio de Janeiro e jogou o Mundial de 2007 por Portugal. Tudo bem, Marcelo? Eu queria que você comentasse um pouco da sua trajetória dentro do rugby e, enfim, como que foi essa trajetória sua até chegar à seleção portuguesa e jogar o Mundial de 2007? Quando fui, já no primeiro treino, gostei muito daquilo, né, das placagens, do contato, do poder derrubar alguém que viesse na minha direção, tudo isso começou a me cativar. E depois, associado ao pessoal que costuma jogar aqui no meu clube, era um pessoal super legal, que tinha sempre uma terceira parte a seguir aos jogos, tudo isso. Então desde os primeiros treinos que eu fiquei super cativado pelo jogo, né? E eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de esportes. Eu joguei vôlei, joguei tênis, fiz natação, fiz basquete, fiz tudo isso. E quando comecei a jogar rugby, vi que aquele era um esporte que eu gostava mesmo, né? E pronto, depois, associado a isso, eu também tinha algum jeito para jogar rugby e comecei a ir aos treinos de seleção, na altura juvenis e tudo isso, e uma pessoa vai se entusiasmando, vai começando a jogar melhor e vai sendo uma bola de neve, né? E aí nunca mais parei, até hoje estou ligado ao rugby, né? Agora já não jogo mais, mas sou treinador aqui do meu clube, aqui no Porto. Por isso continuo ligado. Sempre jogou no Kidup, Marcelo? Legal, bicho.
Sim, no CDUP, no Centro Desportivo Universitário do Porto. Eu joguei a minha vida inteira aqui no CDUP. Tive um ano que eu fui estudar para a Inglaterra, em que joguei pela faculdade lá, mas a partir do meio desse ano, aos fins de semana, ou muitos dos fins de semana, eu vinha ao Porto jogar, porque era uma viagem relativamente curta e a gente entrou ali num acordo e eles me traziam ao fim de semana para eu jogar aqui. Ah, perfeito, que bacana, que bacana. Uma experiência espetacular na Inglaterra, de jogar lá. A faculdade que eu estava, a gente ganhou o campeonato era a segunda divisão universitária, a gente subiu para a primeira divisão, então, foi muito legal essa experiência. Que bacana, que bacana. Foi. Aí tive assim uns outros convites, mas já surgiram numa altura em que eu já estava trabalhando, casado, aí já não deu para aproveitar. Para ir jogar em Espanha, para ir à África do Sul uma vez, mas já não deu para aproveitar, não é? Não, o lado amador já foi mais forte, já não dava, já não dava para aproveitar. Perfeito. E Marcelo, ao todo foram quantos anos como jogador e quantos anos está como treinador? Comecei em 91, aí logo nesse primeiro ano fui chamado para a seleção juvenil aqui em Portugal, aí depois nos 2 anos seguintes estive na seleção sub-18, júnior. Depois ainda joguei um ano no sub-21 já fui convocado para ir à seleção sênior, mas ainda não estreiei. Em 96 é que eu estreiei pela seleção sênior. E joguei pela seleção, joguei até 2007. E depois ainda joguei pelo meu clube mais 2 anos, até 2009. Ah, perfeito. E em 2009, infelizmente, abandonei o jogo, com muita pena minha, mas o corpo já não aguentava mais, não é? E aí, logo nesse ano, eu comecei a dar, inclusive no ano anterior, no meu último ano jogando, eu já estava dando treinos para os juvenis, no meu clube, aqui no CDUP. Tive 2 anos lá, depois fui 2 anos dar aqui treinos num clube perto para uma equipe mais fraca da segunda divisão, que é o Famalicão. Tive 2 anos lá com a equipe principal e voltei para o CDUP, tive um ano como treinador adjunto dos adultos e agora, ano passado, fui o treinador principal e esse ano continuo aqui no meu CDUP, aqui no meu clube, sempre aqui no Porto. Perfeito. E Marcelo, e essa curiosidade de ter nascido no Rio de Janeiro, conta mais sobre essa história e até quantos anos morou cá no Rio e o motivo da volta a Portugal? Os meus pais são portugueses, mas moraram a vida inteira no Rio de Janeiro. E eu nasci no Rio de Janeiro em 1976, morei aí até 1988. E pronto, em 88, na altura da eleição do Collor e assim, a situação estava meio complicada, os meus pais tiveram uma oportunidade de vir aqui para Portugal, a gente veio e foi ficando por aqui, as coisas foram correndo bem e tudo, e a vida foi se transformando e a gente ficou por aqui, mas quase todos os anos eu retorno ao Brasil, eu vou de férias aí, enquanto eu estudava, ia para umas férias mais alargadas, porque eu tinha minha avó que mora aí, tinha vários tios e tudo isso, passava sempre aí umas temporadas grandes. Nos últimos anos já não vou tanto tempo, mas continuo mantendo a tradição de quase todo ano, praticamente todo ano eu vou 2, 3 semanas ao Brasil. Normalmente ao Rio de Janeiro, mas agora também um dos meus cunhados mora em Curitiba, eu tive aí em junho, inclusive tinha aqui um antigo jogador aqui do meu clube que joga rugby em Curitiba, eu até tive com ele, conheci inclusive um dos jogadores agora da seleção de Sevens, o Rambo, acho que é Rambo que eles chamam ele, e foi até um cara super gente boa que está na Nova Zelândia agora, eles foram para lá, acho que é uma semana, 15 dias, não é? E tive com eles lá em Curitiba e foi legal, sabe? A gente teve conversando, ele teve me contando lá como é que era o rugby aí, como é que estava tudo aí. Pronto, também em São Paulo também tem aqui um rapaz novo do meu clube que tem jogado lá penso que é no SPAC. O rapaz inclusive era capitão o garoto inclusive era capitão da seleção sub-18, o João Belo. Sim. Não sei se
Sim, o João Belo, conhecemos todos, e o Rambo é o... Eu treinei ele quando ele era juvenil, sabe? Quando comecei a treinar no meu clube, eu treinei ele 2 anos no meu clube aqui, porque ele era do meu clube. Então conhece bem o rugby brasileiro. Conheço, eu vou acompanhando, agora com a internet, com tudo isso é mais fácil. E, inclusive eu sou muito amigo do João Uva, que esteve aí no Brasil, treinador e trabalhando aí em alguns clubes, né? Foi treinador da seleção juvenil, ou sub-18, acho eu, do Brasil, e esteve trabalhando também aí em alguns clubes e tal. Então uma pessoa eu vou tentando me manter em contato, não é, com o rugby, até porque é um esporte que eu adoro e eu tenho uma raiz brasileira muito forte, então tento saber o máximo possível sobre o rugby brasileiro, não é? Como que você vê essa digressão para o Brasil entre 2 jogos muito importantes, para a seleção portuguesa dentro do ranking mundial? Em relação a essa questão dos rankings e tal, esse jogo Brasil-Portugal acaba sendo mais importante até para Portugal. É muito importante, porque se acontece um resultado desfavorável para Portugal, o peso desse resultado é muito grande, perde-se muitos pontos no ranking, não é? Portanto, ele tem importância. E eu vejo com uma satisfação enorme esse jogo, e até devo confessar com alguma inveja, porque no meu tempo, infelizmente, o Brasil ainda não tinha o peso que está começando a ter no rugby, não é? E eu nunca tive esse prazer, apesar de ter jogado muitos anos pela seleção brasileira, pela seleção portuguesa, nunca tive esse prazer de enfrentar o Brasil. Até confesso, não sei como é que o coração ia bater nessa hora, não é? Não, dá uma certa inveja, porque eu joguei muitos anos na seleção portuguesa e nunca tive essa sorte de fazer esse jogo, que para mim era uma coisa especial, não é, poder fazer esse jogo, mas vejo com uma satisfação enorme essa possibilidade agora do Brasil e esse crescimento enorme que o Brasil tem tido nos últimos anos no rugby. É uma coisa que me deixa super satisfeita. Para Portugal, esse jogo é um jogo perigoso, porque o Brasil, pelo que eu vejo, já começa a ter um nível razoável de rugby. É uma equipe que se Portugal não entrar bem e não estiver preparado, não estiver bem nesse dia, pode causar muitos problemas, e um mau resultado de Portugal pode ter consequências muito grandes a nível de ranking para Portugal, porque seriam muitos pontos perdidos. Por outro lado, é uma oportunidade para uma seleção portuguesa que esse ano tem estreado muitos jogadores, que é jovem e com muito potencial, porque o treinador da seleção portuguesa, que eu conheço muito bem, os 3 treinadores que estão à frente, todos eles esse ano decidiram apostar em jogadores novos, em jogadores promissores, que jogam em Portugal, a maioria, e com muito futuro, e decidiram, mais do que apostar em jogadores que individualmente possam ser bons jogadores, em tentar criar ali um espírito de equipe, em pensar um pouco a médio prazo. E nós temos aí uma equipe com uma rapaziada com muito potencial. E eu acredito que essa equipe pode fazer muitos bons resultados. Tem muito potencial. Perfeito, Marcelo. Pode ser perigosa para o Brasil. Pode fazer umas coisas engraçadas aí. Perfeito. Muito obrigado pela entrevista e pela disposição, pela disponibilidade do tempo. Foi uma honra falar consigo e... Bom. Nada, o prazer é tudo meu e eu vou tentar acompanhar aqui o jogo, porque eu estou super contente com esse despontar aí do Brasil e só espero que o Brasil continue a crescer nessa modalidade que eu adoro, e que o pessoal do Brasil, certeza que vai se entusiasmar, porque é um jogo espetacular, não é? Tá aí o depoimento do Marcelo, muito bacana a entrevista. Bruno, interessante saber, né, do Marcelo, que nasceu no Rio, jogou o Mundial 2007 e morou no Rio de Janeiro até 88. Ele contou ali na entrevista que ele morou aqui até a época da eleição do Collor e do Lula. A época estava instável mesmo. Eu era também pequeno na época, mas lembro que era muita confusão naquela altura, assim, para a economia brasileira. Se eles puderam, foram para lá. E ele só foi conhecer o rugby 3 anos depois de ter chegado em Portugal. Interessante essa história dele, né? Essa história acho que acontece mais na Argentina.
quando teve a crise de 2000... Foi 2000? 2001? 2001. 2001. Muitos argentinos que são descendentes de italianos foram pra Itália e começaram a jogar lá. Acho que... Não sei se... talvez ainda tenha pouco... Acho que a gente não tem essa cultura tanto de sair quando tem uma crise, não sei. Mas... eu não... Até ler a matéria, acho que foi no terceiro tempo, no blog, que saiu logo depois acho que 2009 também. Não sabia que tinha um brasileiro jogando Copa do Mundo de rugby. Nunca ia imaginar isso. Mas é bacana saber, é interessante saber. Muito legal. E Portugal entrará em campo com força máxima. Fechando a primeira linha, Bruno Medeiros do Quidu, de Lisboa, João Correia do Direito de Lisboa e Jorge Segurado também do Direito de Lisboa. Então esses formam a primeira linha. Na segunda linha, Rafael Simões do Belenenses e Gonçalo Uva do Narbonne da França. De asa, Antônio Duarte da Agronomia e Julien Bardi do Clermont da França. De oitavo, Vasco Uva do Direito, Vasco Uva que foi capitão da seleção portuguesa de 2007 no Mundial. De Ralph Scrum, Francisco Pinto do Quidu. Abertura, Francisco Almeida dos Belenenses. De pontas, Frederico Oliveira do Quidu e Gonçalo Foro também do Quidu. De centros, Miguel Leal do Direito e Pedro Bettencourt, que o Marcelo do Rei falou na entrevista, que é do Quidu, do Porto. E de fullback, o Pedro Leal do Direito. Treinador da seleção portuguesa é o Frederico Souza e o manager é Carlos Polainas. E o Brasil joga com Jonatas Paulo do Bandeirantes, Daniel Danilevich, o nativo do Desterro. Só uma correção aqui, o Jonatas Paulo também participou nesse ano algumas atividades pelo Alphaville, tá? Então fechando a primeira do Brasil, Jonatas Paulo, Chabal, Daniel Danilevich, o nativo do Desterro e o Jardel do Charrua. De segunda linha, Diego Petrobon, do Charrua, e Lucas Piero, o bruxinho do Desterro. De asas, o Ige, João Luiz da Rosa do Desterro, e o Matheus Daniel do Jacareí. De oitavo, o Nicolas Smith do SPAC. Ralph Scrum, alemão, Felipe Claro do SPAC. De abertura, novidade, Alexandre Brown do Locomotiva de Araraquara. De pontas, o Zé Lucas Tranquez do SPAC e o Boy, o André Silva também do SPAC. No centro estão do São José, o Pedrinho, Pedro Lopes e o Ogum, Gustavo Crembu do Pasteur. De fullback, uma outra novidade, portanto, o Guilherme Cogueto do Farrapos. Treinador é o Frube, Brent Fru, e a manager é a Xaxá Daniele Pereira. E tem outras novidades também na seleção brasileira. A gente tem um outro jogador do Farrapos convocado, que é o Moisés Cavaleri, sobrenome dele também faz parte do grupo, e o retorno do Pedro Rosa aí, que por lesão teve muito tempo afastado, também voltou pro grupo, que faz parte, que pega logo mais Portugal. Pedro Rosa, portanto, também faz. A gente teve um acidente doméstico com o Leco, com o Leandro Castiglione, durante acho que umas 2 semanas. O Leco não vai poder participar dessa partida, mas é um bom time. O que vocês acharam desses times da seleção brasileira, pessoal? Tá bem misto. Acho ali que o nativo, o Ige, o alemão vão ter que conduzir mais o time. São os caras mais experientes, os caras que têm mais bagagem pela seleção. E vai ser pedreira pro Brasil. Assisti um pouco de Portugal e Fiji. Portugal não tentava jogar tanto com os fortes. Fiji deu uma pressão. Mas Portugal tem um Ralph Scrum, número 9, um baixinho atarracado, muito aceso, muito arisco. E se ele começar a botar pra dentro, pisar na base, vai complicar. O cara é um baixinho muito ligado, muito espoleta. Bacana, legal. E olha só, pessoal, a entrada é gratuita e a partida marca a estreia do novo uniforme dos Tupis, com desenhos indígenas que lembram muito a camisa da seleção de futebol do México de 99 na conquista da Copa das Confederações, que tinha alguns motivos astecas. Pessoal, essa camisa nova da seleção brasileira tá muito bacana, tá muito bonita mesmo, vale a pena conferir. O jogo terá a arbitragem de Federico Anselmi, da União Argentina de Rugby, e terá a transmissão ao vivo do Sport TV 3 com os comentários do Maurício Carli. A narração ainda não está definida, mas os comentários certamente são lá do Carli. E também vai ter a transmissão da web rádio através da radiobrasilfa.com.br, radiobrasilfa.com.br, com comentários dele, sempre ele, Vitor Ramalho, do Portal do Rugby, e o Manuel Cabral, semana passada participou do programa, do Portal Mão de Mestre. Pessoal, imperdível. Olha, a gente vai para um último intervalo e logo voltamos com resultados, jogos do fim de semana e muito mais. Não saia daí. Estação Rugby Clube. Rádio Estação Web, 3 anos. Se todos quiserem melhorar
pela educação. Existem 5 metas que todos nós temos que cumprir. Todos de 4 a 17 anos na escola. Todos lendo e escrevendo até os 8 anos. Todos aprendendo o que é certo para cada série. Todos formados no ensino médio até 19 anos. Todo investimento em educação bem cuidado e ampliado. E quem vai garantir que isso aconteça? Todos, 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 todos. Todos. Somos eu, você, todo mundo. Todos pela educação. Eu sou soro positivo. Tenho o vírus da AIDS. Apesar disso, sou como qualquer outro adolescente. Tenho momentos bons e ruins com a minha família. Ainda não sei que profissão vou escolher. Vivo uma fase cheia de descobertas, oportunidades e conflitos, mas sei exatamente quais são os meus direitos. As dúvidas e conflitos da adolescência são ainda mais difíceis para quem tem o vírus da AIDS. É importante que a sociedade derrube preconceitos e garanta ao jovem soropositivo condições de inserção social e profissional. O vírus não impede ninguém de alcançar sua realização pessoal. Preconceito e ignorância, sim. Rádio pela Infância, um projeto ANDI e UNICEF. Dicas de trânsito. Sinal vermelho. Você é daqueles condutores espertinhos que seguem em frente mesmo com um sinal vermelho? Por quê? Quer provocar um acidente? Quer matar uma pessoa? Saiba que, além de colocar em risco a vida de outros, essa atitude é uma infração gravíssima, segundo o Código de Trânsito Brasileiro. Seja responsável. Obedeça a sinalização. Dicas de trânsito para viver mais e melhor. O serviço Detran RS, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Produção, Agência Rádio Web. Rádio Estação Web, 3 anos. Estação Rugby Clube. Bom, e voltamos com o último bloco do Estação Rugby Clube. Durante o intervalo aqui, conversando aqui com o pessoal, lembramos que, falando um pouco do rugby português, lembramos aqui do Julien Bardi, da questão de muitos portugueses que foram para a França e quando voltaram da França para Portugal também levaram muito rugby para Portugal. Comentamos aqui do Julien Bardi, mas também comentamos de uma grande figura do rugby francês, assim, um jogador impecável, que é o Morgan Parra, né, Passuelo? O Morgan Parra é um cara que joga muito, eu vi muitos jogos dele, o cara é bom. E o Manuel Cabral falou no programa passado aqui das origens dele, o Parra que tem origens portuguesas, não sei se os pais dele, os avós, são portugueses, mas por muito pouco, e o Manuel Cabral falou no programa passado, faltou recursos financeiros para poder trazer o Parra para Portugal, por muito pouco o Parra não faria parte da seleção portuguesa. Foi por muito pouco mesmo, né, Bruno? Você quer falar alguma coisa aí? Não, eu, como jogo de 9 também, o cara é espetacular, ele é espetacular. Na Copa de 2011 ele conduziu também, foi uma das lideranças do time com o Zetrois, e meio que deixaram o Livermont ali descanteado e eles botaram o time nas costas. Foi isso, exatamente. Bom, pessoal, mandem sua mensagem pelo nosso Twitter, @Rádio Estação Web, ou facebook.com/Rádio Estação Web. Mandem também para o e-mail sugestões, críticas, elogios, reclamações para rugbyclube@globomail.com. Um novo canal, interaja também pela nossa página do facebook.com/rugbyclube. Bom, e o Quiz Subec, mais uma vez dessa semana, celebra o amistoso Brasil-Portugal de logo mais, com transmissão ao vivo pelo Sport TV 3, com comentários Maurício Cali, e pede para traduzir para o português do Brasil a seguinte frase que está em português de Portugal. O talonador recuperou a bola no melee e partiu com os avançados. Depois da formação espontânea, o senhor árbitro viu irregularidade no lance e anotou formação ordenada em favor da equipa com posse de bola. Na sequência, um pontapé de ressalto bem sucedido. Olha, vocês guardaram? Se não, a gente repete. Vou lá de novo, hein? O talonador recuperou a bola e partiu com os avançados. Depois da formação espontânea, o senhor árbitro viu irregularidade no lance e anotou formação ordenada em favor da equipa com a posse da bola. Na sequência, um pontapé de ressalto bem sucedido. Bom, se vocês sabem, mandem, portanto, a tradução do Quiz Subec para o seguinte e-mail, rugbyclube@globomail.com. O primeiro que responder leva uma camisa oficial da Seleção Brasileira. Olha, a frase está lá na nossa página do Face. Se você não pegou, confere lá e traduza com calma essa frase. Subec, a marca dos apaixonados por rugby. Estação Rugby Clube.
E aí, tem música própria? O seu time de rugby tem uma banda, faz um som? Querem ouvir o seu som aqui no programa? Ou pedir uma música? Façam logo já isso. Peçam logo sua música ou mandem a música pra gente aqui. Rugby é rádio, rádio é música, rugby mais rádio mais música é Estação Rugby Clube. Peça sua música ou mande sua música para o seguinte e-mail, rugbyclube@globomail.com, o e-mail de sempre. Estação Rugby Clube. Resultados pelo mundo, resultado das giras. França 19, Nova Zelândia 26. Romênia 19, Tonga 18. Estados Unidos 19, Seleção Maori da Nova Zelândia 29. Aí ó, goleada, Irlanda 40, Samoa 9. E País de Gales perdeu em casa para a África do Sul por 24-15. Geórgia 19, Canadá 15. E a Espanha passou o carro no Chile, 26-3. Chile que é o 27º do ranking e Espanha que é a 20ª. Outro carro passando aí, Austrália 50, Itália 20. Fiji derrotou Portugal no estádio universitário de Lisboa por 36-13. E aí os hermanos perderam para a Inglaterra, Inglaterra 31, Argentina 12. E o Japão viajou até a Escócia para levar um sacode de 42-17 para os escoceses. Copa Europeia de Nações, Alemanha 43, Polônia 14. Moldávia 50, Suécia 20. Olha, esses jogos valeram pelo apuramento ao Mundial de 2015. Nos demais jogos, a Croácia viajou até a paradisíaca Malta e foi derrotada por 37-18. Holanda 34, Lituânia 25. Eslovênia foi derrotada para o Chipre por 34-3. E a Bósnia, fora de casa, venceu Luxemburgo por 24-12. Bósnia, que está na Copa do Mundo de Futebol, tem um time de rugby lá e passou por Luxemburgo. Bacana saber isso. Um país que há 20 anos, menos de 20 anos, estava em plena guerra. Copa do Mundo de Rugby League, Inglaterra 34, Fiji 12. Austrália 50, Irlanda 0. 50-0. Nova Zelândia 56, Papua 10. França 6, Samoa 22. A Itália perdeu de 0 para Tonga, 16-0 pros insulares. Ilhas Cook 28, País de Gales 24. Para mais resultados, acessem www.portaldorugby.com.br e confiram lá qual vai ser o jogo aí que vocês querem acompanhar mais perto de vocês. Passueiro e Xandão, conhecem o Rugby League? Conheço um pouco, acho uma loucura aquele esporte. Eu já ouvi falar algumas vezes, dizem que é um pouco mais intenso só que o rugby, né? Não para nunca, então é corrido. Legal, maravilha. Estação Rugby Clube. Jogos do fim de semana, Copa do Mundo de Rugby League, quartas de final hoje, sexta-feira, Nova Zelândia contra a Escócia. Amanhã, Austrália versus Estados Unidos e Inglaterra versus França. E no domingo a gente tem Samoa contra Fiji. E as giras, hoje tem Rússia contra Japão. Brasil versus Portugal. Amanhã, Geórgia contra Estados Unidos. Inglaterra versus Nova Zelândia. A Argentina viaja até a Cardiff para jogar contra o País de Gales. Itália versus Fiji. Barbárias franceses enfrentam Samoa. E aqui o duelo de quem fala espanhol, Uruguai versus Espanha. Em Montevidéu. A Austrália viaja até Dublin no Aviva Stadium para enfrentar a Irlanda. França versus Tonga. E Canadá e Romênia, mas esse jogo lá em Bucareste. Copa Europeia de Nações, apuramento também ao Mundial da Copa do Mundo, ao Mundial de 2015. Amanhã, Moldávia contra a Alemanha. República Tcheca versus Ucrânia. Copa Europeia de Nações, mas aí jogo que não vale para as eliminatórias da Copa do Mundo. Suíça contra a Holanda amanhã. Estação Rugby Clube. Jogos do fim de semana pela TV. Hoje, logo mais às 20 horas, tem no Sport TV 3, Brasil contra Portugal, ao vivo desde a Arena Barueri, com comentários de Maurício Carli. Mas antes do Brasil ainda tem País de Gales e Argentina, às 13h25 da tarde, ao vivo pela ESPN. Mas isso é amanhã, né? Sábado? É verdade, amanhã. Tá, amanhã também, mas na ESPN Brasil, às 15h40, ao vivo, Irlanda contra a Austrália. E também, no domingo, aí só confirmar que não, no sábado ainda tem também França versus Tonga, pela TV5, né, às 2 da tarde. Sim, e no domingo na ESPN+, Escócia contra a África do Sul, às 13 horas. Olha, se quiser saber mais a programação do rugby
pelo país nesse fim de semana, é só acessar o portal do rugby, portaldorugby.com.br, e ver o jogo aí que vai passar pela televisão. Mas, Bruno, vamos dar uma repassada aí nos jogos da TV nesse fim de semana? Vamos lá. Começando por Brasil e Portugal, hoje no Sport TV 3 às 20 horas. No sábado, às 3h25 da tarde, País de Gales e Argentina, pela ESPN ao vivo. Amanhã também, só que às 13h40 da tarde, Irlanda contra a Austrália, pela ESPN Brasil. Também no sábado, a TV5 transmite França versus Tonga às 2 da tarde. E para finalizar, domingo, na ESPN+, às 13 horas, à 1 da tarde, Escócia contra a África do Sul. Estação Rugby Clube. Lembramos que o SPAC está com as inscrições abertas para a 21ª edição do Lions, dias 7 e 8 de dezembro, o maior torneio de Rugby Sevens do Brasil. Mais informações em www.spacrugby.com.br ou pelo e-mail lions@spacrugby.com.br. E o CURDA, sigla para Clube Universitário de Rugby de Assunção, conquistou neste fim de semana o seu 14º título paraguaio ao bater o Santa Clara por 14-7. Jogo esse que foi disputado em Luque, no Resort Hakiura. Os destaques do CURDA foram Igor Kostianovski e Seba Urbieta. Estação Rugby Clube. O Comitê Olímpico Internacional contratou nessa semana como diretor de esportes Kit McConnell, CEO da Copa do Mundo de 2015. McConnell estava no cargo há 10 anos e realizou 3 muito bem-sucedidas Copas do Mundo. A da Austrália em 2003, a da França em 2007 e da Nova Zelândia em 2011. Estação Rugby Clube. Ouro Preto recebe a partir de amanhã a segunda etapa do Mineiro de Sevens. A organização está a cargo da equipe local, os Inconfidentes. Os jogos acontecerão a partir das 9 da manhã no Municipal José Ovídio Fortes. Varginha lidera no masculino e o BH no feminino. Estação Rugby Clube. Entre hoje, sexta-feira e domingo, acontece no Clube Campestre de São Bernardo do Campo, em São Paulo, o Paulista de Sevens, etapa única. No adulto estão no grupo A, Band, Lechuza, que é de Sorocaba e Itu, Tigres de São Paulo. No grupo B, Corinthians, Rio Branco e Tatuapé. No grupo C estão Jacareí, Tornados e FAD de Sorocaba, Faculdade de Direito de Sorocaba. No grupo D, Pasteur, Ilha e ABC. E no grupo E, São José, Poli e Pirajuí. Faltou ainda o grupo F, que estão SPAC, Alphaville, Ura, e Pindamonhangaba. Estação Rugby Clube. Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, recebeu dias 5 e 6 o primeiro festival de tag rugby escolar. O evento foi promovido pela equipe local Farrapos, em parceria com a CBRU e Prefeitura Municipal. 600 crianças de 12 escolas participaram. Atualmente, em Bento Gonçalves, o rugby é praticado dentro de 20 colégios para aproximadamente 1.800 alunos. E olha só, dia 26, a mesma cidade realiza o primeiro festival intermunicipal, que contará também com escolas de Caxias do Sul e Novo Hamburgo. Estação Rugby Clube. E a Costa Rica, na América Central, receberá entre os dias 30 de novembro e 7 de dezembro o Consur C, espécie de terceira divisão do Sul-Americano. Os jogos serão na cidade de Três Rios, a mais ou menos 15 quilômetros da capital São José, no Liceu Franco Costa Riquenho. Primeira rodada dia 1º de dezembro, domingo, com Costa Rica contra El Salvador e Equador contra Guatemala. Dia 4 de dezembro, uma quarta-feira, Costa Rica contra Equador e Guatemala contra El Salvador. Para finalizar, no dia 7 de dezembro, um sábado, Costa Rica contra Guatemala e El Salvador contra Equador. Estação Rugby Clube. Terceiro torneio de rugby em cadeiras de rodas, que começou ontem e vai até amanhã em Penápolis, interior de São Paulo, no ginásio de esportes Antônio de Castilho Braga. As equipes participantes: ADA Camp de Campinas, BSB de Brasília, o Minas de BH, os Gladiadores de Curitiba e os Gigantes também de Campinas. A ADA Camp é a atual detentora do título. Estação Rugby Clube. Acompanham o programa que mandaram mensagens para a nossa equipe: o José Alberto da Locomotiva Suburbana do Rio de Janeiro, o Roger Maia, o Bernardo Faria, o Eduardo Arson, o Said, Federico Spago, enfim, muita gente ligada no Estação Rugby Clube, um programa que cresce em audiência a cada edição. Um muito obrigado. Quero mandar um abraço também, aliás, toda a equipe do Estação Rugby Clube, eu, o Rogério, o Bruno, a turma aqui que está aqui presente como convidados. A gente quer dar um abraço e um salve muito forte aí para a Seleção Brasileira de Rugby, que nesse momento deve estar concentrada, almoçando aí para o jogo de logo mais. Pessoal aí que alguns deles devem estar ligados no Estação
Rugby Clube. E pra gente fazer um programa melhor para você, querido ouvinte, mandem mensagens e sugestões através do nosso Twitter, @Rádio Estação Web, ou Facebook, facebook.com/Rádio Estação Web, e também para o nosso e-mail, rugbyclube@globomail.com. Interaja também, porque não, pela página do programa do Face, facebook.com/rugbyclube. E se o seu clube faz aniversário no mês de novembro, sei que o Alto Tietê faz, manda então um aviso pra gente, a gente faz aqui um especial sobre o seu time e sobre o seu clube. Um abraço, portanto, também para o Alan Joseph, o Careca, que operou há umas 2 semanas. Boa recuperação, o Careca. Ele provavelmente vai estar no jogo de hoje lá, Brasil e Portugal. Mas um abraço para ele e excelente recuperação. Bom, a gente já está caminhando para o fim do programa. Quero só agradecer a presença aqui do Bruno Passuelo e do Xandão. Valeu aí pelo convite aí. Vai ser um prazer retornar no programa. Perfeito. É um prazer estar aqui e esse final de semana só não tem rugby quem não quer, né? Exatamente, a gente hoje já pode falar isso. Só não tem rugby para quem não quer. Estação Rugby Clube. Bom, e a galera do seu time faz um som, tem uma banda, DJ, o que seja, quer ouvir o som do seu time tocar aqui no Estação Rugby Clube ou pedir uma música pra cá? Mandem então logo a sua música ou mande sua sugestão para o e-mail de sempre, rugbyclube@globomail.com. Estação Rugby Clube. Frases do rugby que são para a eternidade, e esta é de Luca Vaio, presidente da equipe do Vêneto da Itália. No rugby não falamos de estatuto do torcedor, nem de delinquentes que fazem guerrilhas em estádios de futebol. No rugby existe o terceiro tempo, onde é demonstrado o bom estado de espírito desse esporte, coisa que o futebol ainda não aprendeu. É por isso que considero o rugby como uma das joias do nosso país. Estação Rugby Clube. Bom, e com essa frase a gente se despede desta edição do Estação Rugby Clube. Amanhã, sábado, dia 16, reprise do programa de hoje a partir das 11 da manhã, sempre no www.radioestaçãoweb.com.br. Nova edição na próxima sexta-feira, lá pelas 13h05. O programa teve os trabalhos de Rogério Barbosa e a apresentação de Bruno Cardoso e Virgílio Neto. Estação Rugby Clube, um programa que leva com mais simplicidade e de imediato o rugby até você. Feliz Dia da República, bom feriado, bom fim de semana, saudações ovaladas, muito obrigado e muito rugby para a alma. Rádio Estação Web, 3 anos. A Lei Maria da Penha é uma grande conquista na luta pelo fim da violência contra as mulheres. Agora, a mulher vitimada tem mais proteção e direitos. Violência contra a mulher não é só agressão física, não. Discussões, humilhações, constrangimentos sociais e psicológicos e quebra-quebra dentro de casa também são crimes. Conhecer e divulgar a Lei Maria da Penha é um dever de todas as pessoas. Está na lei, exija seus direitos. Lei Maria da Penha. Eu sou Cissa Guimarães e assumi essa luta. Uma vida sem violência é um direito das mulheres. Dicas de trânsito. Calçadas. Não estacione em cima de calçadas. O trânsito de veículos sobre passeios, calçadas e acostamentos só poderá ocorrer para entrada e saída de garagens ou áreas especiais de estacionamento. A calçada é território de pedestre. Dicas de trânsito para viver mais e melhor. Um serviço Detran RS, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Produção, Agência Rádio Web. Alô, papais, aqui é o Raul Gil, quero falar com vocês sobre uma fase muito importante da vida dos nossos filhos, a educação infantil. É essa fase que a criança começa a descobrir o mundo, amplia seus conhecimentos, envolve a capacidade de aprender, inicia convivência com outras crianças, começa a fazer escolhas, aprende a se expressar e a saber o que gosta e o que não gosta. Mas é importante lembrar que a creche e a pré-escola não substituem o papel da família.
falha na educação dos filhos, gente. Dar amor, carinho, atenção, ensinar valores, participar do dia a dia da escola são tarefas nossas, dos pais. Participe da educação dos seus filhos desde o comecinho. Precisamos de todos pela educação. A educação muda um país. Muito obrigado por estar junto com o movimento Todos pela Educação, com o Unicef e rádios de todo o Brasil. Rádio Estação Web, 3 anos.